Fala pessoal, estou aqui mais uma vez para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje vamos falar sobre a seguinte questão: de onde Scania tirou a tradução Assuntos de Estado para Lucas capítulo 1 versículo 1. Continuando aqui o vídeo passado, né, que eu fiz, acho que foi sábado, né? Gerou aí bastante polêmica, né? Eu fui bastante criticado aí pelo meio cristão, né? Enfim, e aquele vídeo lá me mostrou muita coisa mesmo, inclusive sobre certos cristãos que se dizem aí defensores do evangelho, né? Os contra a heresia, entre outras coisas, né? Foi apenas eu falar de uma simples tradução de uma única palavra que eu fui taxado de herege, de um monte de coisa. E quando eu saí de um grupo aí que eu não vou mencionar nome, todo mundo falando mal, aquela coisa toda. E esse aí é um bom exemplo, né, de cristão, né? Não pode falar de uma tradução proposta, né, por Scania, mas pode falar mal pelas costas, pode detonar o outro pela costa. É muito lindo isso, né? Mas enfim, né? Essa não vai ser a questão aqui, né? Bom, muitas pessoas compreenderam o que eu falei no vídeo passado, inclusive pessoas cristãs compreenderam, entenderam e tudo ok. Os eruditos, né, por outro lado, não vou dizer todos, mas uma boa parte deles não compreenderam nada. Inclusive, estavam debatendo comigo em alguns grupos sobre essa questão, falando que Scania estava defendendo aqui a questão de Roma. Veja, o cara nem sabia o que é que o Scania estava defendendo, mas estava lá falando, né? Outros nem assistiram o conteúdo todo e já começaram a falar que não concorda, que não sei o que, aquela coisa toda. Enfim, né? Algumas pessoas pediram para mim alguns léxicos, se tem léxico que apoia essa tradução, se tem alguma tradução que apoia essa conotação aqui, né, assuntos de Estado. Então eu resolvi fazer este vídeo aqui para trazer aqui algumas questões interessantes. Espero que antes que você comente algo ou que discorde algo, assista completo, certo? Senão fica muito vago, né? Às vezes eu faço algo de 30 minutos, quando eu olho lá que eu postei o vídeo em 5 minutos já tem comentário, discordo, né? Enfim, mas tudo bem. Bom, antes que eu comece a comentar sobre este assunto, peço que você siga lá a minha página no Instagram, essa aí, Exegese Bíblica. Aqui está o Pix do meu canal, caso você queira fazer aí alguma contribuição, e agradeço aos que contribuíram no vídeo passado, beleza? Agradeço aí a todos vocês. Se você não é inscrito aqui, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de fazer um curso de hebraico bíblico à distância, grego bíblico, um curso também de teologia, é só falar comigo. Aqui na descrição estão todas as minhas redes sociais, incluindo a minha página Exegese Bíblica, que no caso é essa aí. Beleza? Então vamos lá, né, voltar para a questão. Onde é que a palavra pragmaton ela pode ser definida como assuntos de Estado, né, como o Scania propõe? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês algumas obras, tá? Aqui nós temos a obra de Bromley Kittel, né, que é um cristão, certo? Bromley Kittel, nesse léxico dele está em inglês, como vocês podem ver, né? Que ele vai trazer a palavra, aqui ele vai trazer a palavra pragma, que é exatamente essa palavra que está sendo discutida. Olha que coisa interessante, né? Ele coloca aqui, ó, no plural, quer dizer, essa palavra, quando ela está no plural, ela se refere a assuntos de Estado. Olha isso aqui, ó, né? O Bromley Kittel. Aí alguém pode dizer, tá, mas ele não está falando de Lucas
1:1, né? Porque aqui ele coloca aqui, ó, Lucas 1:1, eventos. Então para Bromley Kittel é evento, certo? Mas aqui eu estou trabalhando o significado da palavra. Depois nós vamos para Lucas, certo? Porque é o seguinte: se essa palavra no plural, segundo Bromley Kittel, ela significa também assuntos de Estado, né? Envolvendo aqui, ó, assuntos legais, ó, tá vendo aqui, ó, assuntos legais. Ele cita Macabeus 10:13, né? Que ele fala de Judita, que ele fala de Macabeus e tal. Bom, se a palavra no plural ela tem essa conotação, a minha pergunta é: onde foi que essa palavra perdeu esse significado aqui? Essa é a primeira questão, certo? Então, se ela não pode significar assuntos de Estado, onde foi que ela perdeu esse significado? Mas aqui eu só quero mostrar que essa ideia de assuntos de Estado, ela existe, e inclusive eu vou trazer aqui mais algumas coisas, tá? Por isso que eu peço aí que você fique até o final. Então aqui é Bromley Kittel trazendo, né, assuntos de Estado, beleza? Aqui eu tenho outro léxico em inglês também, né? Aqui, ó, pragma é a mesma palavra. Esse aqui é o de Lust Enickel Ruspier, certo? É um léxico que eu tenho aqui de grego em inglês. Olha que coisa interessante, ó. Assuntos de Estado, assuntos públicos. Ele cita Esther, né? Aqui envolvendo uma questão de administração que envolve assuntos de Estado, né? O Estado ele trabalha também com a questão de administrar algo, certo? Então veja que esse léxico aqui do Ruspier, ele também traz essa ideia de assuntos de Estado, beleza? Então aqui mais outro léxico atestando que essa definição ela é possível. Aí vamos para outro léxico aqui. Esse aqui é o de Liddell Scott, né? Um léxico que ele trabalha também ali o Novo Testamento grego. E aí ele vai colocar aqui, ó, no plural pragmata. Aí ele coloca aqui nesse sentido, ó, assuntos de Estado, circunstâncias, assuntos. Observe essa tradução aqui, ó, assuntos, tá? Observe bem essa tradução aqui, assuntos. E aqui ele coloca, né, assuntos de Estado. Então já tenho 3 léxicos atestando a ideia de assuntos de Estado, certo? Então até aí ok, certo? Agora vamos ver aqui algumas traduções em inglês, trazendo aqui algumas coisas interessantes, né? Que eu tenho a tradução, essa aqui em inglês, ó, que ela traduz, olha como que ela traduz o pragma. Essa é a expressão que é o que? Assuntos, né? No caso, essa expressão aqui e essa aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Tanto essa quanto essa são sinônimas, tá? Ou seja, elas se referem a assuntos, é a mesma coisa. Então, essa tradução ela colocou assuntos. Veja bem. Lembra que eu pedi para você marcar essa tradução aqui, assuntos? Então veja, uma tradução em inglês, ela colocou assuntos. Vamos olhar aqui outras traduções em inglês. Coloca o quê? Assuntos, assuntos e assuntos. Então aqui já temos uma questão, já temos 50% da questão resolvida. Por quê? A discussão não é assuntos de Estado. A discussão agora ela passa a ser sobre a expressão Estado, porque assuntos ela aparece em léxicos, como eu mostrei, e aparece também em traduções. Quer dizer, traduções bíblicas em inglês, feita por cristãos, logicamente, né? Elas trazem assuntos. Então, o problema já não passa a ser assuntos de Estado. O problema agora é
Estado, certo? Agora vamos lá, vamos continuar aqui o raciocínio. Esqueça agora a palavra Estado, tá? Esqueça aí a palavra Estado. Vamos focar só nessa palavra aqui, ó, assuntos, certo? Vamos trabalhar apenas essa questão de assuntos. Se essas traduções que atestaram assuntos são traduções viáveis, são traduções feitas por pessoas eruditas, né? Por pessoas que conhecem grego, você concorda com essa tradução assunto aqui? Ou seja, Lucas, né, ele está falando de assuntos que se cumpriram entre nós, né? E esses assuntos envolvem o quê? Esses assuntos envolvem, logicamente, uma pessoa. Lucas está falando sobre quem no seu evangelho? Sobre Jesus. Concorda? Pronto. Agora, Jesus, ele está falando de quê nesse evangelho? Vamos deixar o próprio Jesus responder. Aqui em Lucas 4,39, no caso Lucas 4,43, ele fala assim, ó, ele, porém, lhes disse, é necessário que também as outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui enviado. Preste bem atenção nessa última expressão. Porque para isso é que eu fui enviado. Jesus foi enviado para anunciar o quê? O evangelho do reino de Deus, certo? O que é que tem dentro de um reino? É aí que está a questão. O que é que está dentro de um reino? Dentro de um reino tem, logicamente, autoridade, governo, hierarquia, entre outras coisas, certo? Concorda? Pronto. Vamos continuar. Aqui em Lucas 10, versículo 9, Jesus fala: curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Preste atenção nisso aqui, ó. É chegado a vós o reino de Deus. Então, quando tinha enfermo e a cura chegava para aquele enfermo, quem é que estava curando aquele enfermo? Era Deus. Se era Deus, logicamente, essa cura ela está dentro de quê? Do reino de Deus na terra, certo? Então vamos ver aqui o próprio Cristo falando sobre isso, né? Jesus em Lucas 11:20 ele fala assim: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Olhem só isso aqui, ó. Então quer dizer, quando Jesus ele expulsava demônio, era o reino de Deus que tinha chegado ali. Por quê? Porque quando você vai fazer uma pesquisa na mentalidade antiga, algumas doenças elas eram atribuídas aos demônios, a Satanás. Vamos encontrar isso, por exemplo, aqui, ó, no Evangelho, né, de Lucas capítulo 13, né, quando ele cura aqui a mulher encurvada, né? Ele fala, o texto narra, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Veja, um espírito que a mantinha doente 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Aí quando Jesus a cura, né, o texto diz que ela passou a glorificar a Deus. Por que glorificar a Deus? Porque o reino de Deus tinha chegado, e quando esse reino chega, agora é uma nova administração, é um novo governo, é Deus atuando na terra através do seu Filho. Então tudo que Jesus fazia de curar, de expulsar demônios, entre outras coisas, de anunciar a boa mensagem, de anunciar regras, entre outras coisas, tudo isso envolve o reino de Deus, o domínio de Deus ali. Então quando havia cura, havia
todo tipo de ação que Cristo fazia era o reino de Deus ali. Aqui é onde entra a questão da tradução do Scania. Por quê? Porque ela é uma tradução contextual. Se Lucas está falando de Jesus, e Jesus ele veio falar de um reino, e nesse reino, quando a gente começa a ler o Evangelho de Lucas, é demonstrado claramente que esse reino tem uma administração que era parecida com uma administração terrena, né? Então, ele trata isso como se fosse um estado. Então, a tradução do Scania, para facilitar para vocês, é como se ela fosse assim, que Lucas estivesse escrevendo assuntos do reino de Deus. E é exatamente isso que o Evangelho faz. Jesus não veio anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho do reino de Deus. Você está anunciando o reino de Deus, está pregando um reino, um novo governo, um novo domínio, certo? Então, onde os demônios tinham autoridade, quando Deus chega, ele já não tem mais. Não é isso que acontece dentro de um governo. Quando um governo ele encerra o seu mandato e chega ao outro, o anterior tem alguma autoridade mais? Não. O governo que vai ter é o novo. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando João Batista ele pregava, o que ele dizia? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque tem que ter uma mudança de direção. Esse é o ponto. Todos esses fatores implicam no reino. Por quê? Porque está tendo uma mudança de posição. As pessoas têm que se arrepender. As pessoas vão ser punidas se elas não seguirem aquele reino. Lembra de Mateus 25? Onde um será lançado cá e outro cá? Não é isso que acontece dentro de um estado? Quando alguém mata outro, essa pessoa é punida ou não é? Ela vai presa. Porque ela está violando regras daquele estado. Assim, quando uma pessoa viola regras do estado de Deus, o que acontece? Essa pessoa ela é punida. Do mesmo jeito que acontece num estado. Lucas capítulo, acho que é capítulo 12, versículo 45 a 46 a 48, fala de punir mais um do que outro. Cada um vai ser punido de acordo com o seu crime, né? Digamos assim. Isso acontecia no estado romano, por exemplo, tá? E dentro desse reino que Jesus ele traz, acontece a mesma coisa. Então, a proposta que o Scania traz, ela é uma proposta contextual, analisando o conteúdo do livro inteiro. Não é só pegar a palavra e traduzir assuntos de estado, não. É o contexto todo que envolve o livro de Lucas. Então, se a pessoa traduzir Lucas, capítulo 1, versículo 1, pragmatam, se traduzir a respeito dos assuntos de estado de Deus, para ficar claro, isso aqui vai alterar o quê? Falem para mim, eu quero que vocês falem para mim. Ou seja, se você traduzir assuntos de estado, falando do estado de Deus, eu pergunto a qualquer um aí, isso é uma heresia? Não é isso que o Evangelho de Lucas está falando? Não está falando de um reino de Deus, de um reino terreno? É isso que eu pergunto aos senhores.
Então, se você traduzir Lucas 1:1, a meu ver, como fatos, acontecimentos, coisas, seja lá o que for, assuntos, né, e tal, não vai alterar absolutamente nada na minha concepção. Não altera nada. Porque se você traduz assuntos, são assuntos de quem? De Deus. Esses assuntos é o reino dele. Se é o reino dele, então existe uma hierarquia, existe uma administração, existe um governo, ou seja, tudo que é ligado a um governo. Então, a meu ver, essa tradução aqui, ela é uma tradução não só da palavra em si, pragmaton, mas do contexto do livro. Essa é a proposta que o Scania ele está trazendo aqui. A ideia dele não é falar de Roma, ele já disse isso até mesmo em live. Ele está falando de Roma. Esse assunto aqui não é assuntos de Estado de Roma. Ele mesmo falou isso. É assuntos de Estado de Deus. É o reino de Deus. Entende? Então essa é a ideia. Então se você traduz como as versões fizeram, no caso, cadê? Essas aqui, assuntos, perfeito. Lucas está falando sobre assuntos de Deus, assuntos de um reino dele, que Jesus veio trazer ainda. E Jesus diz que foi enviado para isso. Então quer dizer, onde está o problema dessa tradução? Depois dessa contextualização que eu fiz aqui, eu peço que qualquer um de vocês me mostrem o problema dessa tradução, porque sinceramente eu não estou vendo problema algum nessa tradução. Assuntos de Estado aplicando ao reino de Deus. É a mesma coisa de Lucas falar, né? Que estava ali escrevendo, que ele ia escrever algo tal sobre os assuntos do reino de Deus. É a mesma coisa. Ou seja, é uma tradução que ela tem, na própria palavra, ela pode ser definida como assuntos de Estado. A própria palavra, como eu mostrei aqui, embora os autores eles não apliquem isso a Lucas 1:1, né? Provavelmente por não ter refletido sobre essa questão, né? Então pode mencionar ali assuntos, o que para mim não vai mudar nada, né? Também pode assuntos, coisas, enfim, fatos, acontecimentos, entre outras coisas, para mim não vai alterar nada. Então, sinceramente, qual é o problema? Então, para resumir tudo, os dicionários que eu apresentei, eles tratam pragmaton no plural como assuntos de Estado, naquelas passagens lá, né, que eu mostrei, como por exemplo aqui, né, assuntos de Estado, aqui também, né, assuntos de Estados, assuntos públicos, envolvendo ali uma questão de administração, tal. Aqui também, né, onde vai ter também a mesma ideia, assuntos de Estado, em Macabeus, tal. Enfim, então quer dizer, a palavra em si, ela tem essa conotação. Aí, se a palavra não pode ter essa conotação, eu pergunto, onde foi que ela perdeu esse significado de assuntos de Estado? Ela perdeu esse significado onde? Porque até hoje eu não vi ninguém falar nada sobre isso. Nenhum léxico, nada. Então, isso aqui abrange muito uma questão de interpretação contextual, o que para mim faz total sentido. E para você, faz ou não faz? Bom, gente, é isso aí. Eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? No próximo vídeo já vou falar sobre outros assuntos, né? Esse foi o último vídeo que eu falei sobre isso, porque algumas pessoas aí pediram léxico, não sei o que, alguma tradução que traga alguma ideia sobre isso. Enfim, então algumas traduções trazem a ideia de assuntos. Então o problema assuntos de Estado não existe aí, porque o problema é só a palavra Estado, só. A discussão vai estar nela, se ela vai ser ou não. A meu ver, dentro da contextualização do livro todo, não tem problema nenhum de falar de assuntos de Estado,
voltado para o reino de Deus. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e até lá.